Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja maravilhosamente bem, comigo está ótimo. E hoje é dia 9/9 de 2020, hoje é quarta-feira, não é? E nessa quarta-feira nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é as palavras com Z e com S. Nós vamos saber aqui e exercitar algumas palavrinhas que nós usamos. Às vezes nós nos confundimos e usamos o Z no lugar do S ou o S no lugar do Z. E hoje nós vamos ver aí, exercitar, para ver se a gente consegue sanar essas dúvidas, tá? A nossa atividade, eu não coloquei no planejamento, mas ela começa aqui na página 30, tá? E vai a 31, a 32 e a 33, vocês vão para casa, tá? A primeira atividade aqui, nós ainda estamos estudando aqui sobre a entrevista que a Bela Gil concedeu, né, ao jornalista Matheus. E aqui nós temos um trecho, e vocês vão ler esse trecho, e nós vamos ver aqui o que está contando, né? E para variar, às vezes coloco pão integral com molho pesto, pão com mel e tahine, pão com gin, manteiga clarificada, pão de mandioquinha, abóbora cozida, frutas frescas, barrinha de cereal caseira, ovo cozido, cookies feitos em casa, chocolate, com chocolate 70%, beiju ou tapioca com queijo e leite cru. Muito bem. Quais desses alimentos você tem por hábito de consumir? Qual desses alimentos aí você consome? Eu já coloco aqui pão, né, mandioquinha, batata doce a gente consome. Queijo, leite, essas coisas a gente consome. E aí você vai colocar aí o que você consome na sua casa ou quando você vai lanchar, você vai anotar tudo aí, tá? Depois você vai ler aí em voz alta o nome de alimento que for costuma levar em sua lancheira. Você vai ler em voz alta, que é o ovo cozido e barrinha de cereal caseira. Vocês podem observar aí que qual palavra é escrita com a letra Z, com Z. Qual palavrinha é escrita aí com a letrinha Z? Você vai colocar aí. E qual palavrinha é escrita com a palavra S? E aí você vai perceber que a palavra cozido e caseira tem um sonzinho parecido, só muda a letrinha, que é uma com S e a outra com Z, e você vai separar aí, tá? Depois, nessas palavras, os sons representados pelas letras Z e S, elas são iguais ou diferentes. Você vai pronunciar a palavra ovo cozido e barrinha de cereal caseira e vai ver se é parecido ou se é igual. Ou se é diferente, na verdade, se é igual ou se é diferente. Depois disso, nós podemos observar que o mesmo som pode ser representado por letras diferentes. Por isso, é preciso ficar atento na grafia das palavras. Muitas vezes nós nos confundimos, pensamos que por ser o sonzinho de Z, às vezes a gente coloca um Z no lugar onde não é para colocar. Por exemplo, se você fosse colocar aí, escrever o nome caseiro, você escreveria com que letra? Com certeza, pelo som, você escreveria com Z. Só que as letrinhas, duas vogais aí, né? Elas ficam com S. Depois que você vê essas palavrinhas na página 31, ligue o que combina, né? Limão combina com o quê? Batata doce combina com o quê? Alface, uma dúzia de ovos com azeite e azedo cozido. Você vai ligar aí o que combina com o quê? Depois que você vê o que combina, você vai copiar as palavras da atividade acima, que são escritas com a letrinha Z. Isso mesmo, você vai procurar todas as palavras que são escritas com a letrinha Z e vai escrever aqui 4 palavrinhas que tem aí escritas com a letra Z. Depois você vai ler as palavras em voz alta para você identificar os sonzinhos da letra Z. Temos aí zagueiro, zoológico, Ziraldo, Zuleika, zero, granizo, gaze, amizade, zebra, zelador, azulado, buzina, zíper, 19
e dezena, né? E aí você vai separar aqui no quadro e você vai copiar as palavras de acordo com as sílabas indicadas. Za, zé, zi, zó, zu. Nós temos aí as palavrinhas, muitas vezes elas podem ser utilizadas com essas sílabas. E nós podemos ver nessa tabela que elas são possíveis e vocês vão separar. As sílabazinhas za, vamos lá repetir comigo. Za, z com a, za, z com e, zé, z com i, zi, z com o, zó e z com o, zu. Não é isso? E depois você vai pesquisar aí em revista, em jornais, duas palavras escritas com Z e vai escrever aqui. Depois dessas palavras para os colegas, né? E o que significa e o significado delas. Se necessário, você pode consultar o seu dicionário. Eu tenho esse dicionário aqui, mas você pode consultar o dicionário de vocês. Como é que você pode consultar? Aqui nós temos as letrinhas, tá vendo? Essas partezinhas aqui. Você vai procurar no final, tá? Porque a letra Z é a última do alfabeto, não é isso? E você vai procurar a letra Z aqui no final, tá? E vai procurar duas palavrinhas com a letrinha Z, tá? E vai ver o significado dessa palavra e vai explicar por áudio, já que vocês são os online, vocês vão explicar por áudio. E os coleguinhas aqui vão explicar pra gente como que essas palavrinhas, né? O significado que eles vão procurar aqui. Depois, na página 32, nós temos aqui um joguinho, né? Mas antes disso, nós temos aqui, você vai ler as palavras e vai pintar as vogais que estão antes e depois da letra S, né? Você vai pintar as vogais que estão antes e depois. Antes e depois. A letrinha S, muitas vezes, ela está no meio, né? E aí você vai, por exemplo, desenho. A vogalzinha que está antes do S é. E depois você vai pintar essas vogais, tá bom? Depois que você pintar essas letras, né? Essas vogais, você vai ler as palavras e vai passar somente por aquelas em que a letra S apresenta o mesmo som em caseira, tá bom? Por exemplo, vaso, casa, camisa, mesa, rosa ou é fósforo. Então, por exemplo, o som do S aqui, ele tem o som de caseira, né? E nós vamos ver aqui as palavrinhas que você vai procurar aqui, né? Então, a página 33, você vai fazer uma cruzadinha das palavras. Você vai ver essas imagens e vai fazer a cruzadinha. Nós temos aí gasolina, agasalho, temos besouro, temos blusa, temos camisola, temos tesouro, asa, parafuso. E você vai pintar, completar essa cruzadinha aí, tá? Logo depois, continuando na aula de português, nós temos aqui esse texto interpretativo, tá? Como nós estamos estudando sobre gênero de notícia, nós temos aqui uma notícia que o golfinho ele leva o turista à praia em Garaguá. E aí você vai ver o que está escrito nesse texto, você vai ler, eu vou pedir para que alguns dos colegas leiam pra gente, tá? Aí no grupo. E quando vocês leem, nós vamos responder as questões no caderno. Tá pedindo aqui no caderno, porque aqui não cabe as respostas todas. As respostas que nós vamos procurar é sobre o que fala o texto, dê as informações sobre o golfinho, apelido, cor, né? Tudo isso. E depois, que tipo de texto é esse? Você sabe o que é um golfinho? Você vai escrever aí tudo certinho, de acordo com o que você lê, tá bom? Um beijo para vocês e até a aula de ciências.